meus alunos, minhas alunas da EREM Joaquim Távora, tudo bem com vocês? Depois eu explico melhor o que aconteceu hoje, o problema que deu, né? Eu não pude dar essa aula para vocês remotamente, mas eu estou aqui nesse momento gravando esse vídeo. Não sou muito boa de gravar vídeo, mas eu vou postar no canal que eu tenho no YouTube e vou disponibilizar para vocês não perderem a aula, porque nós estamos atrasados. Ontem eu já tive um problema, então juntou o problema de ontem com o de hoje. Então eu não quero passar a impressão para vocês que eu não estou querendo dar aula, não é nada disso, tá? Então eu estou aqui nesse momento gravando, fazendo essa gravação para ver se a gente não perde o conteúdo da aula. Espero que vocês me compreendam, tá? E eu vou explicar melhor para vocês na sexta-feira o que aconteceu. Então vamos lá. A gente está estudando nesse primeiro bimestre dois gêneros textuais, o relato e a fábula. Professor, o que é gênero textual? Gênero textual são ações sociocomunicativas. Então, os gêneros textuais, eles aparecem tanto na fala quanto na escrita. E na imagem também, tá? Então, por exemplo, você tem uma charge que apresenta só uma imagem. Tá? Então, não deixa de ser um gênero textual, embora só apresente imagem, comunica alguma coisa e circula em sociedade. Então, esses gêneros textuais são aqueles textos que circulam na sociedade. Então, a gente tem charge, tirinha, conto, crônica, romance, novelas, bula de remédio, telegrama, e-mail, Instagram, WhatsApp, são todos gêneros textuais, tá? Nesse bimestre, a gente vai estudar dois, o relato e a fábula. Todos os dois pertencem ao tipo textual narrativo. Também vamos ver isso, que a gente tem vários tipos textuais. O descritivo, o narrativo, o injuntivo, o dissertativo, o argumentativo e o dialogal, tá? O tipo textual, o próprio nome narrativo, o próprio nome está dizendo, ele trata basicamente da narração de textos, tá? Então, quando a gente fala em relato e fábula, a gente está na esfera do tipo textual narrativo, porque são narrações de histórias, de fatos, de acontecimentos, tá? Então, o relato pessoal, que é o tipo de relato específico da nossa aula, ele apresenta aqueles elementos da ordem do narrar, como eu disse, né? Quais são esses elementos de uma narrativa? São os personagens, tem que ter personagem, tá? Porque se é uma narrativa, tem que aparecer personagem. No caso do relato pessoal, esse personagem é real, não é fictício. Porque o relato pessoal, ele vai narrar, né? Vai tratar de um relato, né? De uma narrativa verídica, ou seja, que aconteceu de fato. Então, o relato ele está também no domínio social da memorização, tá? Das experiências humanas baseadas na memorização. Então, tem que resgatar da memória. Então, vai ter personagem, vai ter o tempo. Aconteceu ontem, mês passado, ano passado. O tempo, o espaço, onde que aconteceu, tá? E o conflito, né? Todos os elementos que aparecem numa narrativa podem aparecer no relato pessoal, tá? Então, é uma narrativa não ficcional, ou seja, não é uma criação, uma invenção, tá? Ela é baseada em fatos reais, verídicos, é de natureza subjetiva. Professor, o que é uma natureza subjetiva? Deixa eu usar aqui, tá, gente? O marca-texto. Natureza subjetiva. Por que natureza subjetiva? Porque trata de um relato pessoal, do sujeito. Então, subjetivo é relativo a sujeito, é uma narrativa sua, pessoal, tá? E tem como finalidade registrar, tanto oral quanto de forma escrita, as experiências vividas. Quando a gente pensa em relato pessoal, são as nossas experiências, tá? E essas experiências são situadas no tempo, no quando, né? No tempo da memória, que é o passado. Então, se é o tempo da memória, os verbos aqui vão aparecer basicamente, geralmente no pretérito. O que é pretérito? É o passado. Então, quando a gente fala do ponto de vista das características gramaticais do relato, a gente tem que pensar que o texto é escrito em primeira pessoa, então vai aparecer muito a primeira pessoa do singular. Eu, o que eu fiz ontem, o que eu vivi, qual a minha relação com a minha memória, sempre centrada em mim. Então, por isso que a natureza é subjetiva,
tá? Porque trata do sujeito, é narrado em primeira pessoa, porque você vai falar das suas experiências, e os verbos aparecem no pretérito, porque os fatos narrados acontecem no passado, tá? Aconteceram no passado, melhor dizendo. Bom, agora eu vou fazer a leitura desse relato, tá? É o relato, eu acho que é baseado em fatos reais, porque a escritora Clarice Lispector, que escreveu esse relato chamado Banhos de Mar, ela realmente morou, ela residiu em Olinda. Vocês vão estudar muito Clarice Lispector, mas no terceiro ano. Mas nada impede que vocês possam ler a grande escritora, já falecida, mas imortal, né? Vocês podem ler as crônicas, os contos no ensino médio, e nada impede também que esses relatos sejam lidos no fundamental também, tá? Porque o relato, ele tem uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível, tá? Então, vamos acompanhar aqui. O título do relato é Banhos de Mar. Então, ela vai trazer lá da memória da infância uma experiência muito significativa que ela teve com o mar, tá? Vejam como ela começa o relato, né? A figura do pai é muito importante. Por quê, professora? Porque até mesmo a estrutura sintática é repetida. Ó. No primeiro parágrafo, ela começa: meu pai acreditava. Aí no segundo parágrafo ela repete quase a mesma estrutura. Meu pai também acreditava. Então ele acreditava em várias coisas, né? Na primeira, que está aqui no primeiro parágrafo, e depois ele vai acreditar em outra coisa que também ela acha importante relatar. No terceiro parágrafo, ela repete a mesma estrutura. Então, gente, uma coisa que é bem interessante e que a gente também vai estudar na questão da articulação do texto é vocês perceberem que as palavras, expressões, estruturas sintáticas que mais se repetem, com certeza sinalizam, de certa forma, as ideias mais importantes, os fatos mais importantes, né? Acho que coloca uma luz neon, assim, muito forte em alguns personagens, no caso do relato, né? Então, nesse relato aqui especificamente, ela fala da família, que a família ia tomar esses banhos de mar, mas ela só fala no pai. Ela não cita em nenhum momento a mãe, nem os irmãos. O pai é que é a figura mais importante, né, que é puxado ali da memória para ela relatar essa experiência que ficou na memória e que ela escreveu em forma de relato, tá? E presenteou para os leitores que gostam de Clarice Lispector e tantos outros que gostam também desse tipo de texto, tá? Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar. E nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banho em Olinda, Recife. Veja que no começo a gente percebe, logo nesse primeiro parágrafo, que se trata de um relato. Porque aqui já tem uma narrativa que é resgatada do passado, e aqui já tem também, não é, aquelas características de um relato, que é o pronome, né, em primeira pessoa, que embora apareça elíptico, né, oculto, mas a gente sabe que se refere a ela por conta do verbo eu nunca fui tão feliz. Então aqui ela já começa logo no primeiro parágrafo a relatar, a narrar as impressões pessoais. Então o texto ele é, sem sombra de dúvida, subjetivo, né? Trata das impressões, das memórias, das sensações do sujeito que escreve, tá? Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era aquele, né, o tomado antes do nascer do sol. Ponto. E veja como ela já começa também novamente a falar das sensações dela. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito, ou seja, de coisa maravilhosa, extraordinária, em sair de casa de madrugada e pegar o bonde vazio que nos levaria? Quando ela diz nos, a gente infere, né, que ela está dizendo que ela está incluindo nessas viagens, né, a família, né? A família que nos levaria ela, o pai, a mãe, o irmão, né? A gente infere que tem mais pessoas, né? Para Olinda, ainda na escuridão. Como explicar nessa sensação maravilhosa que ela sentia? De noite, eu ia dormir, veja que aqui, ó,
a marca da subjetividade, né? O pronome primeira pessoa. De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado em expectativa. E de puro alvoroço, eu acordava, é sempre o eu, às 4 e pouco da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depressa e saíamos em jejum, porque meu pai acreditava que devia ser assim, em jejum. Saíamos para uma rua toda escura, recebendo a brisa da pré-madrugada, e esperávamos o bonde. Até que lá de longe ouvíamos o seu barulho se aproximando. Eu me sentava na ponta do banco, bem na ponta do banco. E minha felicidade, veja como é subjetivo, né? Não é a felicidade da mãe, nem do pai, nem dos irmãos, é a minha a felicidade dela. O texto, né, um relato mesmo ali íntimo, né, bastante subjetivo. E minha felicidade começava. Atravessar a cidade escura me dava algo que jamais tive de novo. No bonde mesmo, o tempo começava a clarear e uma luz trêmula de sol escondido nos banhava e banhava o mundo. Eu olhava tudo. As poucas pessoas na rua, a passagem pelo campo. Olhe um porco de verdade, gritei uma vez. E a frase de deslumbramento, porque ela nunca tinha visto um porco, estava deslumbrada, ficou sendo uma das brincadeiras de minha família, que de vez em quando me dizia rindo: olhe um porco de verdade. Passávamos por cavalos belos que esperavam de pé pelo amanhecer. Eu não sei da infância alheia, mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria e me serviu como promessa de felicidade para o futuro. Minha capacidade de ser feliz se revelava. Eu me agarrava dentro de uma infância muito infeliz a essa ilha encantada que era a viagem diária. No bonde mesmo começava a amanhecer. Meu coração batia forte ao nos aproximarmos de Olinda. Finalmente saltávamos e íamos andando, pisando em terreno já de areia misturada com plantas. Mudávamos de roupa nas cabinas. E nunca um corpo desabrochou como o meu, quando eu saía da cabina e sabia o que me esperava. O mar de Olinda era muito perigoso. Davam-se alguns passos em um fundo raso e de repente caía-se no fundo de 2 metros, calculo. Outras pessoas também acreditavam em tomar banho de mar quando o sol nascia. Havia um salva-vidas que, por uma ninharia de dinheiro, levava as senhoras para o banho. Abria os 2 braços e as senhoras, em cada um dos braços, agarravam o banhista para lutar contra as ondas fortíssimas do mar. Veja como ela está, o relato, né? Ela traz esses detalhes. Ela precisa olhar as coisas para poder escrever. O relato, gente, ele precisa vir da memória. Então veja que ela coloca detalhes, não é? O cheiro do mar me invadia e me embriagava. As algas boiavam. Oh, bem sei que não estou transmitindo o que significavam como vida pura esses banhos em jejum, com o sol se levantando pálido ainda no horizonte. Bem sei que estou tão emocionada que não consigo escrever. O mar de Olinda era muito iodado e salgado, e eu fazia o que no futuro sempre iria fazer. Com as mãos em concha, eu as mergulhava nas águas e trazia um pouco de mar até minha boca. Eu bebia diariamente o mar, de tal modo queria me unir a ele. Não demorávamos muito, o sol já se levantara todo e meu pai tinha que trabalhar cedo. Mudávamos de roupa e a roupa ficava impregnada de sal. Meus cabelos salgados me colavam na cabeça. Então esperávamos ao vento a vinda do bonde para Recife. No bonde, a brisa ia secando meus cabelos, é sempre ela, né, gente? Duros de sal. Eu, às vezes, lambia meu braço para sentir sua grossura de sal e iodo. Chegávamos em casa e só então tomávamos café. E quando eu me lembrava de que no dia seguinte o mar se repetiria para mim, eu ficava séria de tanta aventura e aventura. Meu pai, veja como ela está finalizando o relato, ela retorna o pai, né? Aqui eu já estou dando a minha interpretação, né? Como se o pai fechasse o ciclo do relato. Ele aparece no início e vai aparecer também no final. Meu pai acreditava que não se devia tomar banho de água
Não se devia tomar logo banho de água doce. O mar devia ficar na nossa pele por algumas horas. Era contra a minha vontade que eu tomava um chuveiro que me deixava límpida de sal, límpida e sem o mar. Aqui ela conclui: a quem devo pedir que na minha vida se repita a felicidade? Como sentir, com a frescura da inocência, o sol vermelho se levantar? Nunca mais? Nunca mais. Nunca. Ah, é lindo, lindo. Então, aqui, gente, eu coloquei algumas questões, tá? Relativas, questões de compreensão textual, relativas ao relato, né? Banhos de mar. São 7 questões que vocês vão responder, podem responder no caderno e me enviar, e a gente corrige na sexta-feira, que é a nossa próxima aula remota, tá? Porque o texto que a gente acabou de ler, Banhos de Mar, pode ser considerado um relato. Por que que esse texto que a gente leu é um relato? Aí vocês vão lembrar das características que eu disse brevemente do relato e vão colocar algumas. É um relato porque apresenta isso, apresenta verbo em que tempo? É no presente ou mais no presente ou mais no pretérito? Aí vocês vão colocando. Pronome que pode aparecer, aparece mais em primeira pessoa, em segunda ou em terceira, tá? São essas características, né? O tempo, aparece o espaço, onde aconteceu, aparecem personagens. Aí vocês vão colocando tudo que vocês consideram características de um relato, tá? Qual o sentimento mais expresso pela menina? Lembrem-se que quando a gente fala em sentimento, a gente está falando em quê? Em tristeza, alegria, dor, frustração, depressão, pavor, medo. Durante o relato, a narradora, ela expressa mesmo, a palavra aparece expressa no texto, esses sentimentos. Tanto é que ela repete, tem uma estrutura repetitiva. Então aparece um sentimento que mais fica nela, né, que é mais visível nela durante o relato. Qual é esse sentimento? E vocês colocam, tá? Qual o sentido mais aguçado da menina durante o trajeto para a praia? Quando eu me refiro a sentido, eu estou me referindo àqueles sentidos mesmo, tá? A visão, tá? Nós temos a visão. Era a visão que era mais aguçada? Aí vocês têm que voltar no texto e ler. Será que era a audição? Ela ficava ouvindo as coisas? Era a audição que era mais aguçada na menina durante esse trajeto até a praia? Que mais? Era o olfato? Ela cheirava as coisas? Hein, minha gente? Será que era o paladar? Ela tocava nas coisas durante a ida para a praia? O paladar é que estava... Paladar... Não, minha gente, o tato. O paladar, será que ela provava alguma coisa durante o trajeto? Ou será que era, por último, o tato? Qual desses sentidos era mais aguçado no trajeto até a praia? Aí vocês vão colocar, tá? Na relação da menina com o mar, quais eram os sentidos? A relação da menina com o mar era quase completa, minha gente. Aí vocês podem colocar alguns desses sentidos e colocar um trechinho, tá? Que explique. Era o tato? Paladar, visão, audição ou olfato? Ou vários deles ao mesmo tempo, tá? Qual era o valor do mar para o pai? A relação do pai da menina com o pai era afetiva, didática ou terapêutica? Aí vocês podem colocar e dar uma explicação, né? Esclarecer mais se quiserem, tá? Na sua opinião, aqui é bem pessoal, essa sexta e a sétima, tá? Na sua opinião, os momentos de felicidade vividos na infância são possíveis de serem repetidos na adolescência? Sim ou não? Por quê? Sétima questão, que reflexões são possíveis de serem produzidas a partir da leitura desse relato? Ou seja, essa última questão, gente, é o seguinte: toda vez que a gente lê alguma coisa, ou que a gente assiste algum filme, por exemplo, seria interessante que a gente abstraísse alguma ideia, alguma reflexão, porque a partir do momento em que a gente abstrai uma ideia sobre o que a gente leu ou sobre o que a gente viu ou ouviu, essa ideia nunca mais sai da gente, tá? As ideias ficam, elas são eternas, tá? Então, que reflexão ou reflexões
vocês acham que é possível, né, serem colocadas, serem abstraídas, extraídas da leitura desse relato? Eu, por exemplo, só para dar uma dica para vocês, estou dizendo eu, professora Valéria. Quando eu li esse relato, eu pensei muito na relação do pai, na relação de poder do pai. Porque vocês imaginam que é você acordar às 4h30, pegar bonde, tomar um banho, depois voltar, tomar banho de novo e ir para a escola. Imaginem. Né? A voz do pai era uma voz impositiva e os ensinamentos do pai. Não é? Embora não sei se é provado que o banho em jejum faz bem à saúde, não sei se pode provar, mas a voz do pai, os ensinamentos do pai eram como se fossem lei naquela época. Né? Então eu acho muito interessante essa estrutura familiar, muito hierárquica, muito forte, tá? Então é a reflexão que eu tive. E outra reflexão que eu tive é a relação com o mar. Que a relação com o mar é importante porque eu considero que Deus é natureza. Então eu acho que Deus também está no mar, né? Então, outra reflexão que eu fiz, tá? Mas essa foi a minha leitura. Estou esperando a de vocês, tá? Então, a próxima, antes da gente ver a próxima atividade, que eu passei inclusive em sala hoje, né, na aula presencial, eu gostaria de ver com vocês mais detalhadamente algumas características gramaticais, tá? De um relato, do gênero textual relato, tá? No relato, a gente tem os tempos verbais da ordem do narrar, que são aqueles verbos que mais aparecem, tempos verbais que mais aparecem em uma narrativa, em um relato, em um conto, em uma crônica, tudo que você narra, tá? Quais são os verbos que mais aparecem? Então, vamos imaginar aqui uma situação, vem comigo. Vamos dizer que esse menino esteja dizendo, ele está relatando, gente, o que aconteceu. Eu estava na minha, dançando numa boa. Veja que a linguagem do relato pessoal, ela é espontânea. Ela permite graus de informalidade, tá? Sem aquela amarração, sem aquele controle da norma padrão culta, por exemplo. Não, é você, é um relato pessoal, é subjetivo. Então, você vai usar a linguagem que é mais parecida com você, tá? Então, eu fiz esse seguinte diálogo, peguei esse GIF, que eu achei que ele é muito jovem, então a linguagem, se eu colocasse a minha linguagem de mulher acima dos 40, não ia ficar muito legal. Então, eu tentei imaginar como que um jovem falaria, como que ele relataria essa situação. Eu estava na minha, dançando numa boa. Vejam como funciona. Quando, de repente, veja que agora vai aparecer, a partir dessa expressão temporal, vai aparecer a cena principal, tá, minha gente? Observem os verbos. Na primeira parte, quando ele diz, né, no relato inicial, ele usa o verbo estar no pretérito imperfeito. A gente vai ver isso direitinho, tá? Aqui o verbo aparece no pretérito imperfeito. Pretérito quer dizer passado. Imperfeito, uma ação inconclusa no passado. Eu estava dançando. Há quanto tempo ele estava dançando? Quando ele começou a dançar? Não interessa. Ele estava dançando. Então, é uma ação no passado, porque é um relato. Eu estava, não está mais. Eu estava dançando. Então, aqui a gente tem... né? E, basicamente, a maioria das histórias, né, começam com os verbos no pretérito imperfeito, porque vai contextualizar o fato, vai trazer o contexto, não vai trazer a cena principal propriamente dita. Então, a gente costuma dizer, os linguistas, aliás, que o pretérito imperfeito, ele sinaliza o relato em segundo plano. Não é o plano principal, é o segundo plano, tá? O primeiro plano acontece a partir dessa expressão aqui, ó. Dessa expressão de tempo. Mas não precisa ser necessariamente assim, mas no exemplo que eu coloquei aparece assim, tá? Então, vamos retornar. Eu estava na minha, dançando numa boa, quando, de repente, avistei uma linda garota. Veja que o tempo verbal já mudou. Se ele fosse usar o pretérito imperfeito, ia aparecer como esse verbo? Avistava. Ia ficar estranho. Vejam que quando ele usa o verbo avistar no pretérito perfeito, ou seja, uma ação conclusa completa, esse verbo, esse tempo verbal, o pretérito perfeito, vai sinalizar a cena principal,
a cena em primeiro plano, tá? Então, pretérito imperfeito, segundo plano. Pretérito perfeito, primeiro plano. Então, a cena principal do relato é essa, em que aparecem os verbos no pretérito perfeito, tá? Avistei uma linda garota. Ela chegou. Veja que o verbo chegar também está no pretérito perfeito. Então, são duas cenas, duas ações mais importantes nesse pequeno relato. Chegou perto de mim e disse: o que essa garota vai dizer, meu Deus? Cara, você dança muito mal. Posso te dar algumas aulas? Xiii. A história continua, mas não agora. Então vejam só, gente, é só para ilustrar que os tempos da ordem do narrar, eles aparecem especificamente em 3, tá? O pretérito imperfeito, que é o segundo plano, não é a ação, não é a cena principal, é o contexto, ele estava lá dançando. A cena principal, avistei uma linda garota. Então, os verbos no pretérito perfeito sinalizam as cenas principais do relato, e os verbos no presente, que a gente vai ver depois em outras aulas, sinalizam geralmente os diálogos e as ideias, as impressões, tá? As opiniões que podem surgir, tá? Nesse gênero textual que é o relato, tá? Então, vamos aqui a uma atividade para ver se a gente consegue responder. Vou chamar de análise linguística, porque envolve elementos gramaticais, tá? Os verbos, vamos ver aqui, os verbos em textos narrativos, tá? E o relato é um texto narrativo, né? O relato, o conto, a crônica, o romance, a novela, uma notícia de jornal também está na ordem do narrar, tá? Aparecem no pretérito imperfeito. Os verbos aparecem no pretérito imperfeito, ou seja, no passado imperfeito não concluso, né? Quando apresentam um tempo não pontual no passado. Tá? Não houve, quando ele disse eu estava dançando, a gente não sabe há quanto tempo, quando ele começou a dançar. Então, ele estava dançando, tudo bem, é um tempo no passado, mas não é um passado pontual. Não se pode dizer exatamente quando ele estava dançando, quando que ele começou a dançar. Então, é no passado, porque ele não está dizendo eu estou dançando, ele está relatando o que já aconteceu. Então, o verbo estar, né, no tempo, né, no pretérito imperfeito, ele narra uma ação no passado, mas não naquele passado pontual, uma ação propriamente dita, como seria no pretérito perfeito, tá? Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão marcar a alternativa que apresenta uma ação no pretérito perfeito, naquele passado perfeito mesmo, que apresenta a ação mais importante em um relato, a cena mais importante. É a letra A? Meu pai acreditava que todos os anos de noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em expectativa. Olhe um pouco de verdade, gritei uma vez. O cheiro do mar me invadia e me embriagava. Então, qual é a opção, a alternativa aqui entre as 4, que vocês percebem que existe um trecho em que realmente a ação foi completa? Existe uma cena completa, uma ação mais importante, relatada no pretérito perfeito. Qual é? Vou dar aqui um minutinho para vocês responderem. Será a letra A de amor? B de bondade? C de coração? Ou D de dúvida? Não, D de Deus. Qual será? Meu pai acreditava. Quando que ele acreditava? Não sei. Veja que a ação aqui é imperfeita. É um passado imperfeito. Então, não pode ser a letra A. Ele acreditava. No passado ele acreditava. Antigamente ele acreditava. Mas quando? No passado, mas não é um passado pontual. De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha. Tudo bem, pretérito imperfeito também, gente. Se mantinha naquele tempo, tá?
Olhe um pouco de verdade, um pouco de verdade. Gritei uma vez. Quem colocou, marcou letra C, acertou. Quando ela usa o verbo gritar no pretérito perfeito, ela está realmente relatando uma cena perfeita, uma cena que se concretizou naquele momento. Quando que ela gritou? Uma vez. Gritei uma vez. Olhe um pouco de verdade. Veja que a cena é perfeita, né? É um passado perfeito. Ela é uma cena no passado completa, tá? É uma ação completa no passado. Gritei. Ela não disse gritava. Gritei uma vez. Olha um porco. Então, uma cena completa. Você fecha os olhos e você vê a cena, inclusive, tá? Então, gabarito, letra C de coração. Aqui tem mais algumas questões, tá? Aqui vocês vão preencher essas lacunas com essas opções aqui, tá? Quando eu, criança, de subir nas árvores, era muito divertido. Um belo dia, veja que ficou mais contextualizado agora, né? Observem que as expressões de tempo, gente, são expressões adverbiais, advérbio, que acompanha o verbo. Então, veja que a coisa está ficando mais específica, né? Mais pontual. Um belo dia, eu estava lá em cima, como de costume, quando de repente, uma picada no meu pé. Qual é a alternativa? Será a letra A? Quando eu fui criança. Veja como fica estranho. Quando eu fui criança, gosto de subir nas árvores. Não, essa letra A está esdrúxula. Está muito estranha essa mistura de verbo do passado com o presente. Não, tem que ter uma gradação, tá? Pretérito com pretérito. Quando eu era criança, gostei de subir. Ficou estranho também. Ai, professora, a senhora já dá o gabarito assim rápido, não deixa nem eu pensar. Tchan, 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 tchan. Letra C de coração de novo. Quando eu era criança. Vamos apagar aqui? Tá muito feio, né, gente? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não tô encontrando a borracha. Apagar. Então, vamos aqui marcar direitinho, tá? Quando eu era criança, era uma vez. Vejam que é típico, né? Do relato da narrativa, usar o verbo no pretérito imperfeito para introduzir a narrativa. Quando eu era criança, gostava. Veja que está contextualizando, é só a introdução da narrativa, não é a cena principal. Quando eu era criança, eu achava a vida chata. Gostava de subir nas árvores. Era muito divertido. Um belo dia, eu estava lá em cima, como de costume, quando de repente senti uma picada no meu pé. Veja que o verbo está no pretérito perfeito. Essa é a ação principal. Ele escreveu todo esse relatinho para dizer que o mais importante aconteceu exatamente aqui. Sentiu uma picada no pé. Essa é a cena mais importante. É o pretérito perfeito. É a ação em primeiro plano, tá? A cena mais importante desse estreito, curto relato. Segundo, vou ficar caladinha para vocês marcarem, tá? 1 minutinho. Eu frequentava aquela praia há muito tempo. Nadar naquele mar selvagem. Um belo dia eu, a mais de 2 metros da praia, quando uma barbatana se aproximando.
E aí, alunos e alunas? Eu frequentava aquela praia há muito tempo. Adorava nadar naquele mar selvagem. Veja que está apresentando um fato no passado, mas não um passado perfeito, não é um pretérito perfeito. É um passado que se repetia. Adorava nadar naquele mar selvagem. Um belo dia eu estava a mais de 2 metros. Meu Deus, não façam isso, principalmente naquela área de Boa Viagem. Nunca tem muito tubarão. Quando vi uma barbatana se aproximando. Percebam que se houvesse uma continuação nesse texto, ele teria, né, eu acho, que seria o mais lógico, é ele começar a relatar as consequências dessa cena aqui. Não tem sentido ele voltar a falar que adorava, que frequentava a praia, que nadava, que gostava de nadar. A continuação tem que ser a continuação dessa cena, porque essa é a cena mais importante. Vi uma barbatana se aproximando. Meu Deus, gritei. E agora? Meu Deus, cadê o salva-vidas? Meu Deus, ele vai me engolir. Eu sou muito jovem. Não. Veja que continua a partir dessa cena principal, que é quando ele viu. Verbo no pretérito perfeito sinaliza a cena principal, tá? A ação principal do relato. Então, letra D de divino. Tem mais. Destaque, aqui uma notícia de jornal, tá, gente? Eu peguei o trechinho de uma notícia de jornal. Professora, notícia de jornal é relato? Gente, faz parte da esfera do narrar. Narra um fato, sim, a notícia apresenta um fato verídico. Claro que a narrativa ela tem que ser mais enxuta, mais clara, mais objetiva, porque interessa ao leitor saber os fatos. Ele não vai ler para se divertir, ele não vai ler para buscar prazer estético. Ele vai buscar para saber do que está a notícia para saber do que está acontecendo no mundo. Então o texto tem que ser mais objetivo, mas não deixa de ser um texto narrativo, tá? Então vamos ler. Vocês vão destacar aqui o fato mais importante dessa notícia aqui de jornal, tá? O fato mais importante, gente, o fato mais importante vai aparecer numa expressão completa, uma oração completa, o sujeito e o predicado. Todos os outros fatos são circunstanciais, eles estão ao redor do fato principal. E esse fato principal, ele tem que ser sinalizado, geralmente é sinalizado pelo verbo no passado. No pretérito perfeito, melhor dizendo. Um desconhecido que portava pretérito imperfeito. Acho que não é esse que é o fato principal não, tá? Isso aqui é circunstancial. É só para dar uma informação a mais. Um desconhecido que portava um revólver dentro da bolsa, meu Deus, assaltou. O verbo aqui, gente, está no pretérito perfeito ou no imperfeito? Pretérito perfeito, professora. Pronto, pretérito perfeito. Fiquem de olho aqui, então. Um desconhecido que portava um revólver dentro da bolsa assaltou, na madrugada de ontem, um ônibus da linha Rio Doce CDU, quando o coletivo trafegava na rua Real da Torre. Pretérito imperfeito novamente. Então, se vocês lembram do que eu disse, vocês devem saber, espero que saibam, que a informação mais importante, em primeiro plano, tem que incluir o verbo no pretérito perfeito. Cadê o sujeito? Quem assaltou? Lembram daquela dicasinha das nossas professoras do Fundamental? Para achar o sujeito, pergunte quem é o verbo, quem ou o quê. Quem assaltou? Um desconhecido. Então, um desconhecido assaltou. Assaltou o quê, professor? O verbo assaltar precisa de complemento. Ele assaltou um ônibus. Se é da linha X, Y, Z, não interessa muito. O principal, o fato mais importante é sujeito, um desconhecido. E predicado, o que ele fez, minha gente? Um desconhecido assaltou um ônibus.
Vejam só, eita professora, quando cair aquela notícia, aquele texto bem longo na prova, é só eu fazer isso, né professora? Sim, é só você ir marcando para cada parágrafo a cena ou fato, o acontecimento mais importante, mais relevante. Um desconhecido assaltou um ônibus. Que letra feia, professora Valéria, me perdoe, mas eu ainda não sei escrever muito bem com essa caneta digital. Pronto, essa é a informação mais importante, de primeiro plano. Todas as outras informações são circunstanciais. Se ele portava um revólver, um canivete, é circunstancial. Se ele assaltou na madrugada, ou foi às 3 da manhã, ou 5 horas da manhã, ou à noite, ou em jejum, isso é um detalhe. Se o ônibus era da linha Rio Doce ou da linha Caxangá, é outro detalhe. E se o coletivo trafegava na Rua Real da Torre, é outro detalhe. O mais importante, sinalizado pelo verbo no pretérito perfeito, é que um desconhecido assaltou o quê? Um ônibus. Simples assim. Quarta questão. Preencha as lacunas abaixo com os verbos adequados. Aqui, gente, é para vocês fazerem para a próxima aula, porque é muito fácil. A gente já fez 2 questões assim, não foi? Quando eu era criança, o que acontecia? De subir nas árvores? Odiava ou gostava? Tô dando dica demais, vou deixar para vocês, tá? Essa quarta questão para a próxima aula. Gente, é isso. Mais uma vez, espero que vocês me perdoem pelo que aconteceu hoje. E eu espero conseguir reverter essa situação. Eu estou aqui, acabei de gravar a nossa aula, gostaria muito que tivesse sido com vocês, para ouvir a voz de vocês, para sentir a participação de vocês, mas infelizmente não deu, tá? Mas eu espero contribuir. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.